Boa noite a todos, que a graça de Cristo Jesus reine em cada coração, cada família, cada lar, na vida, no teu casamento, nos teus filhos, no teu lar. Deus abençoe a vida de cada um que já estamos aqui. Essa live é da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mogi Mirim. Deus abençoe a todos nessa sexta-feira, dia 5 de junho, sexta-feira abençoada. E o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Convide a família, abra a sua sala, convide os companheiros, convide a todos, porque o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E hoje nós abordaremos o tema Vencendo os Gigantes em Nossas Vidas. Vencendo os Gigantes em Nossas Vidas. Amém? Quero orar com você nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Enquanto você entra, convida a família, chama o pessoal, ajunta aí e vamos louvar a Deus, vamos meditar na palavra de Deus, aprender mais um pouco com o Senhor, como viver uma vida cristã de vitória, uma vida cristã de alegria, uma vida cristã com satisfação em Cristo Jesus. E essa satisfação nós encontramos somente através da Escritura, ou seja, sola Escritura. Tá bom? Vamos orar a Deus então. Você que está no seu lar aí, curva a tua cabeça, ore comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e eterno, o Senhor que é 3 vezes santo, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Ó Deus, nós adoramos na beleza da Tua santidade, o Senhor que é imutável, o Senhor que é inerrante, o Senhor que é grandioso, maravilhoso, o Senhor que é misericordioso. Nós te louvamos nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Diante disso, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Venha até nós, ó Pai querido, na nossa pequenez. Venha até nós, ao nosso encontro, Senhor, e perdoe os nossos pecados. Nos purifique, ó Pai eterno, nessa noite. Nos limpa, nos lava pela Tua bendita palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor visite os lares agora, a cada família que já entraram nessa live, aqueles que entrarão, as salas, ó Pai, que estão sendo feitas agora nesse momento, alcance a cada um deles, ó Pai, que estão participando, Senhor. Que aquele que entrar permaneça até o final, para que permaneça até o final dessa mensagem, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa tocar corações, tocar vida, transformar vidas, Senhor. Ó Deus, que eu te peço que não seja só os cristãos assistindo essa live, mas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão sem razão de viver, pessoas que estão desanimadas, ó Pai, sem nenhuma esperança. Que o Teu Santo Espírito possa encaminhar os Teus filhos, Senhor, durante essa live, e que possa chegar essa mensagem, ó Pai, libertadora, essa mensagem salvadora a cada lar, a cada família e a cada coração. Ó Deus eterno, é o que nós te pedimos nesta noite. Receba o nosso louvor, ó Pai eterno, receba a reverência dos Teus filhos que estão do outro lado, ó Pai querido, e que o Senhor abençoe a vida de cada um deles nessa noite. É que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, por todos sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe. Joel Bugarelli, um abraço, meu querido irmão. A Michele, minha sobrinha, o Jordan, meu sobrinho. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero, mais uma vez, essa live é da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mogi Mirim. Uma igreja que nasce em Mogi Mirim, uma plantação. E graças a Deus o Senhor tem permeado a sua bondade e a sua misericórdia ao nosso favor. Como eu digo sempre, não porque somos melhores, mas porque a misericórdia do Senhor aprove nos alcançar. Estou vendo aí o Fábio, um abração, Fábio. Boa noite, dá um abraço na família, Samuel, Amando, saudade de vocês. Não vejo a hora de nós nos encontrarmos. Eu quero convidar vocês então para comigo, para cantar do nosso cenário, novo cântico. Nós vamos cantar o hino 49, Sempre Vencendo, porque ele está relacionado com a mensagem dessa noite. Vencendo os gigantes em nossas vidas, vencendo os gigantes em nossas vidas. Então nós vamos cantar Sempre Vencendo, porque o povo de Deus é vitorioso.
O povo de Deus é um povo vitorioso. Diante de atrocidade, diante de tanta turbulência, o povo de Deus permanece de pé, porque o Senhor é o nosso Deus. Vamos cantar então, Maneide aqui, boa noite, dá um oizinho aqui pro povo, ela aqui, ó, tá aqui escondida, a minha secretária aqui, ela vai me falando tudo, vai mostrando tudo, então nós vamos louvar a Deus. Meus irmãos, lembrando vocês, vai colocando o seu pedido de oração, que eu quero orar por você, pela sua família, tá? Então, vai colocando os pedidos de oração, coloca assim, pedido de oração, que a irmã Neide, ela vai estar anotando. E assim como eu fiz na quarta-feira, eu estarei orando por cada pedido, tudo bem? Lembrando vocês também, antes de nós cantarmos, a partir da semana que vem, a nossa live será nos dias dos nossos cultos oficiais, terça e quinta-feira. Então os irmãos não percam, terça-feira e quinta-feira nós estaremos aqui expondo a palavra de Deus, tá bom? E continue orando por essa plantação, para que o Senhor venha desbravar cada vez mais, e a gente está perto aí da gente poder está organizando a nossa igreja. Nós precisamos pintar a fachada da igreja, e assim que isso tudo acontecer, nós estaremos já iniciando os nossos cultos oficiais, tá bom? E dentro da lei do nosso município já vai haver a liberação com restrições para que as igrejas, né, as entidades religiosas possam fazer o seu culto com toda aquela restrição, tá bom? Com toda a restrição, pessoas acima de 65 anos, crianças, né? Haverá restrições. As igrejas precisam ter álcool gel na entrada da sua igreja, tá bom? Isso é muito importante, que você passe álcool em gel na mão, na entrada e na saída, tá? Quando forem abertas aí as igrejas. Isso serve para você, congrega na sua igreja também. Será uma bênção aqui para a cidade de Mogi Mirim, tá bom? Vamos cantar então ao Senhor, 49, sempre vencendo. Como que eu acho esse hino? Você pode ir no YouTube, meu irmão. Vai no YouTube ou no Google, coloca lá, hino presbiteriano 49, letra. Aí vai aparecer a letra desse hino, então você pode cantar com a gente, tá bom? Vamos cantar, a irmã Neide vai estar, então, aqui soltando aí esse hino maravilhoso. Só um minutinho aqui. Logo nós vamos cantar. Coloca no YouTube, é mais rápido, né? Aqui. Foi? Aí, isso. Vamos cantar ao Senhor então. Tá sem. Isso, vamos cantar ao Senhor. Se tiver bom som, você vai dando um joinha aí. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, em luz supremo guiando, com teu imenso poder, todos lutantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Olha o refrão. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, mas dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Muita saudade, Fábio, meu amigo. Um grande abraço a você.
sendo muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar. Sempre nos ama e protege, quando os dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Nossa irmã Andréia, boa noite, irmã Andréia, a paz de Cristo, Deus abençoe vocês. Daniel, a paz do Senhor, meu amado, grande amigo de ministério, companheiro de ministério lá de Jundiaí, Deus abençoe vocês. Irmã Rose Gomes, a Maria José Toledo, a paz do Senhor. Michele, boa noite, fechando a semana da melhor forma, ouvindo a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que ouvirmos a palavra de Deus. A Sheila, um abraço, Sheila, minha cunhada Sheila, Deus abençoe vocês. Um grande abraço, irmão Daniel. Lembrando que essa live é da Igreja Presbiteriana do Brasil em Mojimirim. Nasce uma Igreja Presbiteriana do Brasil em Mojimirim. Meus amados irmãos, e diante disso, de cantarmos ao Senhor esse hino maravilhoso que nos traz completa segurança do nosso Deus soberano, eu quero convidar você nesse momento agora para nós fazermos uma leitura da palavra de Deus, onde eu quero basear o nosso tema, vencendo os gigantes em nossas vidas. Vamos ler aqui então o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos fazer uma leitura nessa palavra abençoada de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler até do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 11. Você vai entrando aí, vai dando um joinha se tiver bem bom som. Como eu disse, compartilhe, faça a sua sala, compartilhe, divulgue a palavra de Deus. Isso é muito bom. Vamos ler então a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram
muito. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos diante da Tua Palavra e diante desta leitura, Senhor, nós queremos extrair verdades fundamentais e centrais para a nossa vida, Senhor. A Sua Palavra é a mesma, ela permanece, ó Deus, por toda a eternidade. E sabemos que ela é vida para as nossas vidas. Ela é esperança para aquele que não tem esperança. Ela é cura para aquele que está doente. Ó Deus amado, eu peço, Senhor, que então o Senhor alcance os nossos corações nesta noite. Toca a vida, Senhor, para que tenha um encontro real contigo nesta noite. É que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, vencendo os gigantes em nossas vidas. Nessa leitura nós vemos aqui, e vamos falar dessa introdução, desse texto, falando acerca de vencer os gigantes em nossas vidas. Por que não dizer, dentro dessa introdução, que um gigante é qualquer coisa que se interpõe entre você e o plano de Deus para a sua vida. Todos conhecem esse texto, todos os crentes conhecem esse texto, de cor e salteado. Sabemos o que está ocorrendo aqui nesse cenário, o que está ocorrendo. O exército de Deus, que está sob a liderança de Saul, nesse momento e nesse contexto, eles estão agora diante dos filisteus. Só que diante dos filisteus se levanta um homem chamado de Golias, um homem de Gate chamado Golias. E a Bíblia nos mostra que esse homem era de tamanha estatura, um homem muito forte, um homem muito alto e completamente armado até os dentes, com toda a preparação de um soldado que poderia ter. O que deve chamar a nossa atenção dentro desse tema, como eu disse no início, é que um gigante é qualquer coisa que se interpõe entre você e o plano de Deus para a sua vida. Nós vemos também que um gigante pode ser algo que parece maior do que você e o seu desejo de servir ao Senhor. Um gigante é o que é mais forte que nós e não pode ser enfrentado sozinho. Diante do povo de Israel, que estava sob a liderança de Saul, eles estão diante do exército filisteu. Diante disso, eles estão agora, apresentado a eles o gigante Golias. O gigante do povo de Israel era então Golias apresentado, armado até os dentes. Sabemos que toda a história, o povo de Israel sempre guerreando com o povo inimigo, com o povo filisteu. E a gente precisa entender que na vida nós encontramos também gigantes na nossa vida. Assim como o povo de Deus, o povo de Israel, que está diante de uma grande batalha, encontraram então agora o seu maior inimigo, Golias. E o texto vai nos mostrar que Golias, equipado com toda a armadura precisa para guerrear contra o povo de Deus, ele começa então a afrontar o povo de Deus. Ele começa então a intimidar o povo de Deus, dizendo: será que tem alguém aí capaz de lutar comigo? Será que tem alguém para pelejar comigo? Porque se alguém pelejar comigo, espada contra espada, e me vencer, então eu servirei a vocês. Eu serei servo de vocês. Eu serei servo do povo de Deus. Mas se vocês perderem essa luta, vocês nos servirão. Golias está afrontando então o povo de Israel. Ele está intimidando o povo de Israel. Ele está duvidando que há alguém que possa derrubá-lo, que possa vencê-lo. Ele está certo que essa guerra será ganha, que será ganha por ele e que ele vencerá essa batalha. Talvez confiando na sua estatura gigantesca, talvez confiando no povo dos filisteus que estavam também armados até os dentes, que estavam à sua retaguarda, também acreditando que a sua intimidação causaria
espanto. E como causou? Porque lá no versículo 11 do capítulo 17, a qual nós lemos, vai dizer assim que ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ficaram, ou seja, ficaram assombrados. Então a primeira coisa é que um gigante é qualquer coisa que se interpõe entre você e o plano de Deus para a sua vida. A primeira coisa é que Golias, ele se interpõe entre o plano de Deus, entre o povo de Deus, entre a vida do povo de Deus. Ele agora está no meio, intimidando o povo de Deus. Segunda coisa, um gigante é algo que parece maior do que você e o seu desejo de servir a Deus. Não sei qual é o gigante que você está enfrentando nesse momento da pandemia, nesse momento das circunstâncias a qual nós estamos vivendo. Terceira coisa, um gigante é o que é mais forte que nós e que nós não podemos enfrentar sozinho esse gigante. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando hoje, mas eu quero abordar 3 pontos dentro desse contexto, dentro desse texto de Golias, dentro desse tema, vencendo os gigantes em nossas vidas. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que a verdade sobre os gigantes em nossas vidas. Primeiro, a verdade dos gigantes em nossas vidas é que todos nós temos um gigante. Assim como Davi enfrentará esse gigante, assim como Davi vai diante desse gigante, nós também temos um gigante em nossa vida. Assim como Davi em sua juventude vai encarar esse gigante, e na sua meia-idade e na velhice ele encara, assim também nós temos um gigante a enfrentar na nossa vida. Segundo ponto, os gigantes, eles são embaixadores do diabo. Por quê? Porque eles são contra Deus. Por quê? Porque ele vem afrontar o povo de Deus. Por quê? Porque ele quer destruir o povo de Deus. Por quê? Porque ele quer derrotar, aniquilar o povo de Deus. Assim como Golias, como um inimigo do povo de Deus, e se torna então inimigo de Deus. Golias então é representado como um embaixador do inimigo, embaixador do diabo, e ele então começa a afrontar, a amedrontar o povo de Deus. Então os Golias da nossa vida são embaixadores do diabo contra nós, que tenta nos intimidar, que tenta nos derrubar, que tenta tirar o nosso foco daquilo que o Senhor tem proposto na nossa caminhada. O Senhor tem um grande plano no povo de Deus, e eu e você fazemos parte desse plano de Deus. Fazemos parte do exército do povo de Deus, só que nós também temos um Golias a ser enfrentado. E o terceiro ponto é que esses Golias da vida, a qual Davi, a qual o povo de Deus também teve que enfrentar, nós temos que enfrentar. E uma coisa, esses Golias da vida, eles são permitidos pelo Senhor. Sim, o Senhor permite que os Golias da vida venham até nós. É uma permissão de Deus até nós. Então, essa é a primeira verdade, a verdade sobre o gigante em nossas vidas. Então, que todos nós temos um gigante a enfrentar. A verdade é que esse Golias, esse gigante, é o embaixador do diabo. E terceiro, que esses Golias da nossa vida são permitidos pelo Senhor. Imagine você a cena. Imagine você, o povo de Deus, diante de Golias. E a escritura, e você pode com mais calma depois perceber, a escritura faz questão de mostrar, de detalhar como que Golias, o seu armamento, a sua espada, o seu escudo, o seu capacete, a Bíblia faz questão de qualificar cada ponto, para mostrar o tamanho da grandiosidade desse Golias, desse gigante. Talvez é dessa forma como o povo de Israel olha então para Golias e para a sua afronta e começam a ficar temerosos.
Isso não é diferente conosco, porque quando nós estamos diante de um gigante, e quando nós somos intimidados por um gigante da nossa vida, nós também ficamos temerosos. Nós somos povo de Deus, nós somos exército de Deus, mas muitas das vezes o Senhor permitirá que os gigantes da vida, que os Golias da vida apareçam diante de nós. E aí é como nós vamos se portar diante disso, diante dessa afronta. O segundo ponto que eu quero falar com você é que o problema com os gigantes em nossa vida. A primeira é a verdade sobre os gigantes em nossas vidas. O segundo ponto, o problema com os gigantes em nossas vidas. Primeiro, gigantes roubam a paz do povo de Deus. Esse é o primeiro problema. Assim como Golias roubou a paz do povo de Deus, os gigantes da nossa vida também roubam a nossa paz. Quem é que não foi dormir preocupado e perdeu o sono? Sim. E daí eu te deixo à vontade para você qualificar qual é o gigante da sua vida. Eu não quero me intrometer e apontar quais são os gigantes aqui, mas você conhece o gigante que você precisa enfrentar, ou talvez enfrentou, ou está enfrentando nesse momento de pandemia, eu não sei. Qual é o gigante que está afrontando você? Mas eu quero que você fique à vontade. Mas a grande questão, o grande problema, a primeira são as verdades sobre os gigantes em nossas vidas. A segunda são o problema com os gigantes em nossas vidas. O primeiro problema é que os gigantes roubam a nossa paz. Sim, porque quando nós tiramos o foco de Deus, nós começamos a perder a paz. Quando nós começamos a deixar de acreditar que esse gigante será vencido em nossas vidas, nós perdemos a paz. E não é dessa forma que o Senhor quer que nós encaramos a situação. O Senhor quer que nós encaramos essa situação com fé. Com fé, assim como o povo de Deus, mais adiante, assim como Davi, mais adiante, vai se apresentar aqui e vai encarar com fé. Vai encarar em nome de Deus. Deus também quer que nós encaremos esse gigante com fé. E que nós não venhamos perder a paz, mas que tenhamos a plena confiança em Deus, que Ele é poderoso para derrubar, para aniquilar os gigantes em nossa vida. O segundo problema do gigante em nossas vidas é que gigantes detêm o progresso do povo de Deus. O povo de Deus aqui no texto ficaram atônitos. O povo de Deus aqui no texto ficaram perplexos, parados. Esse é o segundo problema de Golias diante do povo de Deus. Esse é o segundo problema de um gigante na nossa vida. É que ele nos detém o progresso do povo de Deus, detém o teu progresso, detém a tua caminhada. Assim o povo fica atônito. Eles não sabem o que vão fazer agora. Eles não sabem como vencerão então Golias, porque o que os textos nos mostra e subentende que eles estão perdidos. É como se eles dissessem assim: e agora? O que nós vamos fazer? Quem é que vai encarar Golias? Porque Golias está pedindo alguém para pelejar com ele. Eu quero um lutador. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir. E aqui essa luta é uma luta individual. Não é uma luta de exército contra exército, mas é uma luta de um soldado israelita contra um soldado filisteu, que era o Golias. Golias está chamando para nosso ditado popular, para mano a mano aqui. Olha no versículo, vamos repetir. Se ele puder pelejar comigo, está aqui no singular. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Aí ele coloca todo o exército filisteu para ser servo do povo de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele chama para uma luta individual e responsabiliza a sua perda, ou se outro soldado de Israel vencer ele responsabiliza o exército filisteu. Todo o exército, não só eu, como o exército filisteu, servireis a vocês. Preste bem atenção no que ele está dizendo aqui. Mas o que nós subentendemos aqui,
que eles se espantaram, e espantar aqui é ficaram chocados, temerosos. Então, o segundo problema é que os gigantes, eles detêm o progresso do povo de Deus, eles pararam. Eu não sei como que você está diante do gigante da sua vida. Eu não sei como que você está. Eu não sei o que o gigante da sua vida está causando. Eu não sei se ele está roubando a tua paz, se ele está detendo você, não está deixando, permitindo que você caminhe, que você avance para aquilo que Deus tem prometido. Eu não sei como está, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus é o nosso ajudador, é o nosso soldado soberano. O terceiro problema aqui é que os gigantes se apoderam dos bens do povo de Deus. Sim, os gigantes se apoderam dos bens do povo de Deus. O que Golias está querendo fazer aqui? Ele está querendo se apoderar de todo o exército do povo de Deus. Vocês serão nossos. Não só vocês, mas tudo que vocês possuem. Isso, meu irmão. Tudo. Golias, a proposta de Golias para essa batalha é: vocês nos servirão com tudo que vocês têm. Então, o problema aqui é que os gigantes se apoderam dos bens do povo de Deus. Se apoderam. Aqui no capítulo 15 de 2 Samuel, diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Perceba que Filisteu e Israel sempre pelejando. E desceu Davi e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E esse Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então, já há aqui um andamento de o povo israelita matar gigante. Então perceba aqui que no segundo livro de Samuel, você perceba que um gigante vai ao chão. Já dentro da história de Davi. Então, o problema com os gigantes em nossas vidas, é que roubam a paz do povo de Deus, que detêm o progresso do povo de Deus, e que se apoderam dos bens do povo de Deus. Meu irmão, Deus é poderoso para aniquilar. Mas vamos em frente então. Então, esse primeiro ponto, verdade sobre o gigante em nossas vidas. Segundo ponto, os problemas com os gigantes em nossas vidas. E falando dos problemas do gigante em nossas vidas, nós podemos observar que há gigantes na terra. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, vai nos mostrar que esses gigantes estão lá. Desde Gênesis eles aparecem. Os gigantes estão presentes lá no capítulo 6 de Gênesis, versículo 4. E a próxima coisa que você tem que você sabe, a próxima coisa que você sabe que tem, é que há um vale dos gigantes. E isso nós vamos ver lá em Josué, capítulo 15, versículo 8, que há um vale dos gigantes. Esses gigantes estão presentes em toda a história do povo de Israel. Eles estão ali para destruir o povo de Israel, para saquear tudo que é do povo de Israel, para tornar o povo de Israel escravo, seus servos. Essa história de Davi e Golias, ela não começou ontem, ela não começa aqui, já é uma história longa entre o povo de Israel e os gigantes, entre o povo de Israel e os filisteus. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com você sobre esse tema, vencendo o gigante em nossas vidas, é que diferentes tipos de gigantes existem em nossas vidas. Primeira coisa que nós temos que perceber aqui, dos diferentes gigantes que existem em nossa vida. O primeiro gigante que existe em nossa vida e que existiu na vida do povo de Israel é que o gigante da dificuldade. O gigante da dificuldade, porque o povo de Israel olha para essa afronta e percebem a dificuldade que eles estão encontrando e que eles entraram. Tipos de gigantes em nossas vidas. Não é fácil.
E não foi fácil para o povo de Israel encarar esse gigante. Eles encontraram uma grande dificuldade. A afronta continua. Ele vai dizer aqui no versículo 10, olha comigo. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Ele está dizendo: hoje eu encaro as tropas de Israel. Eu estou aqui para encarar vocês, toda a tropa de Israel. Aí olha o que ele vai dizer. Olha a dificuldade. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Agora, olha a dificuldade. Olha quem era Golias. Da altura de 6 côvados de um pau, muito grande. Trazia o que na cabeça? Um capacete de bronze. E vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. Da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então ele está diante do escudeiro. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís. É interessante as palavras dele, e isso começa a se tornar uma dificuldade. Esse é um tipo de gigante. Talvez você está enfrentando isso. Porque ele vai dizer então: para que saís? Por que é que vocês saís, Golias falando para o povo de Israel, por que é que vocês saís formando-vos em linha de batalha? Golias, nas palavras de Golias, ele está achando um absurdo. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão formando uma linha de batalha? Ele está falando contra mim. Não sou eu filisteu? E vós servo de Saul? Golias está mandando eles. Ele está chamando a atenção para si. Não sou eu filisteu? O grande problema está aqui. É quando o gigante da nossa vida começa a chamar a nossa atenção para olharmos quem é o gigante que está nos afrontando. Golias está fazendo isso. Olha bem aqui para mim. Vocês estão saindo, formando, se alinhando para guerrear. Vocês estão sabendo com quem vocês estão falando? Olha quem está aqui diante de vocês. Olha bem para mim. Olha para o meu porte. Olha para a minha altura. Olha para o peso da ponta da minha espada. Olha para o peso da minha couraça. Vocês têm certeza que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando bem para quem vocês estão se alinhando para guerrear? É isso que o Golias está fazendo. Essa é a grande dificuldade, então, que o povo de Israel vai encontrando. Nas palavras de Golias, eles vão encontrando dificuldade. Dificuldade, então, é os diferentes tipos de gigante em nossas vidas. Primeiro é a dificuldade. Como? Como olhar para um homem desse tamanho, desse porte? Como? Ou seja, nós vemos aqui que só o peso de 1.000 ciclos de bronze da sua couraça pesava aproximadamente 70 quilos. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Só a couraça dele pesava aproximadamente uns 70 quilos. Imagine o tamanho desse homem. Você deve imaginar isso. Agora, Golias, ele tinha aproximadamente, para você ter uma ideia, e aí eu estou falando de dificuldade, e você vai entender porque a dificuldade, talvez seja a dificuldade da sua vida. Davi, aproximadamente, media de 2,92 m de altura, para você ter uma ideia. Só no peito ele carregava 70 quilos só de couraça, aproximadamente. Não há uma exata aqui, mas se aproxima daquilo de quem, e é por isso que você vai entender essa afronta de Davi, que ele vai dizer aqui no versículo 8, saís formando uma linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servo de Saul? E ele vai dizer, escolhei dentre vós um homem. Ele está dizendo, escolhe um homem de coragem. Escolhe um homem dentro de vocês de força, que me encare, que me enfrente sozinho, mano a mano, para você entender.
Diferentes tipos de gigante em nossas vidas. O primeiro é a dificuldade. Como é que você encara um homem desse tamanho? Que só no peito tem 70 quilos. Como que você encara um homem desse tamanho? Como encarar? O segundo tipo de gigante em nossas vidas é o gigante da dúvida. Ou você acha que no povo de Israel não bateu a dúvida? Será? Mas quando bate a dúvida no povo de Israel? É quando Davi chega. Quando vê aquele menino chegando. E nós vamos ver mais para frente aqui. Você vai ver, seguindo o texto, lá no versículo 31 do capítulo 17, Davi vai se dispor a pelejar contra o gigante. O grande problema é quando alguém se levanta e que não tem nenhuma característica de guerreiro. É um menino que cuida das ovelhas. É um menino as armaduras, vocês conhecem, vocês crentes conhecem toda a história. Que a armadura que ele vai tentar vestir não serve nele, é muito grande. Porque isso vai impedir ele de correr ou de lutar, ou qualquer coisa que seja, contra Golias. Mas quando eles olham para Davi, o que vai aparecer? A dúvida. Será que Davi vence? Se eu estou no lugar do povo de Israel lá, eu falo, meu Deus do céu, talvez, não, já estão mortos. A dúvida. Diferentes tipos de gigante em nossa vida. O primeiro é a dificuldade. Porque aos nossos olhos, o gigante é muito difícil de ser derrubado. Diante da nossa ótica humana, é difícil derrubar um gigante. Diante da nossa ótica humana, um gigante, ele não vem desnudo, mas ele vem completamente amparado de toda a artilharia de um soldado, de toda a arma de um soldado. Aí nós encontramos dificuldades. Talvez o gigante que trouxe a dificuldade para você, talvez você entrou então na dúvida. Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou transpor esse gigante? Talvez seja a tua dúvida. Talvez seja a tua dúvida. Mas eu quero refrescar a sua memória de quantos gigantes Deus já derrubou na sua vida. Quantas vezes você passou por cima de um gigante existencial na sua vida? Quantas vezes? Eu quero que você volte lá atrás e veja os grandes livramentos que Deus já te deu. Assim como Deus deu grandes livramentos ao povo de Israel, Deus continua dando livramento ao seu povo hoje, na sua igreja contemporânea. Deus continua derrubando Golias na vida das pessoas. Dúvida. E eu não vou condenar você quando você tem dúvida, porque o povo de Israel todo ficaram com dúvida. O povo de Israel todo ficaram em dificuldade, não era para menos. Quem é que está diante de um gigante, aproximadamente 2,92 metros de altura, e não vai ter dificuldade? Não será fácil. Na prática, literalmente, no contexto aqui, eu queria ver se algum de nós não ia titubear também. Nós não ia ficarmos espantados. Não é assim a sua reação quando algum gigante aparece, se apresenta e começa a afrontar? Qual é a tua reação? Você fica assustado. Nós somos seres humanos, nós nos assustamos. Somos servos de Deus, sim. Somos crentes em Jesus, sim. Mas nós somos seres humanos, nós somos pequenos, nós somos frágeis. Mas o que está por trás de nós é um Deus poderoso, soberano, que reina. O Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Mas vamos continuando. Terceiro ponto aqui. O gigante da divisão. Por quê? Os verdadeiros gigantes eram seus amigos, família e companheiros. Os gigantes da divisão. Quantos gigantes já tentaram dividir você? Quantos gigantes tentaram afastar você? Quantos gigantes? Quantos? Talvez você encontre nessa forma, com dificuldade, com dúvida. Talvez você se encontre nesse momento
nessa forma, o povo de Israel aqui no texto estava assim, completamente assim, com medo. E agora o que nós vamos fazer? O que será de nós? O que acontecerá conosco? E ali está ali o tempo passando. E o outro diferente tipo de gigante é o gigante da demora. O gigante da demora. E agora o que nós vamos fazer? O tempo está passando. E eles estão avançando e Golias está afrontando. E agora? Meu irmão, talvez você esteja nesse momento com um gigante diante de você, na sua vida, e você está se perguntando por que é que Deus está demorando para me socorrer, por que é que Deus está se demorando para derrubar esse Golias da minha vida, por que é que Deus está demorando? Deus não demora, Deus vem na hora certa, Deus derruba o Golias da nossa vida na hora certa. Deus está com você a todo momento, Deus está te assistindo de perto, Deus não deixará você ser vencido, mas o que você precisa é esperar em Deus, confiar em Deus, que o Senhor dará uma saída. Eu quero levar você para a reação de Davi. Davi é a resposta de Deus para o povo de Israel. Davi é a resposta de Deus para o povo de Israel. Meu amado irmão, você talvez esteja aí ansioso, preocupado, talvez não está dormindo, mas eu quero dizer para você, Cristo Jesus é a resposta de Deus para a minha e para a tua vida. Cristo Jesus é a paz, é a resposta da aniquilação do Golias na tua vida, na minha vida. Cristo Jesus. Coisa linda. Coisa linda. Lembrando de demora, o povo de Israel, depois de 40 anos, os gigantes ainda estavam lá, mas agora as pessoas tinham uma atitude diferente. Depois de 40 anos, 40 dias, o gigante insistia em ameaçar o exército de Israel durante 40 anos. Essa luta, essa afronta não foi só num dia não, durante 40 dias, durante 40 anos, durante 40 dias, os gigantes afrontavam o povo de Deus. Eu não quero te iludir, não vou te iludir, sabe por quê? Porque Deus, Ele derruba os gigantes da nossa vida. Cristo é aqui representado e que vem e que vence o Golias da nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós enfrentaremos outros Golias da nossa vida, porque o povo de Israel não foi só Golias que eles enfrentaram e venceram, foram outros e outros gigantes, sim, outros e outros Golias, mas eles venceram. Último ponto. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro ponto, nós falamos a verdade sobre o gigante em nossas vidas. Todos nós temos. Eles são embaixadores do diabo. Eles são permitidos pelo Senhor. Segundo ponto, o problema com os gigantes em nossas vidas é que eles roubam a nossa paz, é que eles impedem o progresso do povo de Deus, é que eles se apoderam daquilo que é nosso, daquilo que o Senhor nos abençoou. Terceiro ponto, diferentes tipos de gigantes em nossa vida: o gigante da dificuldade, o gigante da dúvida, o gigante da demora. E o último ponto que eu quero abordar com você, e fechando com a conclusão. Agora, diante disso, o povo de Israel então precisa saber como então triunfar sobre os gigantes então que eles estão enfrentando, sobre o gigante que eles estão enfrentando. E a pergunta que eu quero fazer, fechando e no final concluindo: como triunfar sobre os gigantes em nossas vidas? Primeira coisa que você precisa saber é que você precisa considerar que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu quero ler com você aqui no capítulo de Números, o capítulo 13, versículo 27. Como triunfar sobre os gigantes em nossa vida? Considere que as promessas de Deus são verdadeiras. Olha comigo aqui, livro de Números, o capítulo 13. Vamos ler aqui.
Números capítulo 13 e o versículo 27. Olha o que ele vai nos mostrar aqui. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Aqui é onde eles estão, há gigantes, mas eles vêm e dão a notícia do que há lá, porque eles estão dando a notícia da promessa de Deus ao povo de Israel, e eles vão dizer: verdadeiramente mana leite e mel, esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade fortificada e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Então, percebam que há dificuldade, mas eles se lembram da promessa. O que nós temos que considerar é que as promessas de Deus são verdadeiras. Jesus nos diz: tem bom ânimo porque ele venceu. E nós também, ele nos garante que nós venceremos também. Ele nos garante que nós venceremos os gigantes da nossa vida. Considere, meu irmão, que as promessas de Deus é verdadeira. A promessa de Deus é que o povo de Deus é vitorioso, sempre vencendo. Também no capítulo 14, olha aqui, vamos ler o capítulo 14, o versículo 8, o que nos diz aqui também. Vamos ver. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Que coisa maravilhosa. Considere a promessa de Deus. Qual é a promessa para nós hoje? A promessa para nós hoje é vida, e vida com abundância. A promessa de Deus para a nossa vida é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A promessa de Deus para a nossa vida é Cristo Jesus, que venceu na cruz, e nós também venceremos com Ele. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Qual é a promessa? Que nós estaremos com Ele por toda a eternidade, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Considere as promessas de Deus. O povo de Deus é um povo vitorioso, e a promessa que Deus fez na sua palavra, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não volta atrás da sua palavra, mas Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então considere como que você vai vencer, como que você vai triunfar sobre os gigantes da vida. É considerando as promessas de Deus, é lembrando que Deus está contigo, que Deus está com a sua igreja, e que a sua igreja, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Enfrente então os gigantes em nome do Senhor Jesus. Olha comigo aqui no capítulo 17 do texto que nós lemos, o versículo 45, Davi vai vencer o gigante em nome do Senhor Jesus. Versículo 45, ele diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel é que tens afrontado. Meu querido irmão, esse gigante que se levantou, não se levantou contra você, se levantou contra o Senhor dos Exércitos. Mas lute contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrente os gigantes em nome do Senhor dos Exércitos, assim como Davi, que talvez o povo israelita ficaram com dúvida se Davi venceria. Talvez alguém, a Bíblia não nos mostra, mas alguém talvez riu, talvez alguém deu uma risadinha ali: esse menino está ficando maluco. Mas Davi vai em nome do Senhor dos Exércitos. Davi desconsidera toda a armadura, todo o tamanho de Golias, e ele vai ele enfrenta em nome do Senhor dos Exércitos. Como que você vai triunfar sobre os gigantes da sua vida? É enfrentando no nome do Senhor. Não é no teu nome, não é nos teus canudos, não é no teu intelecto, é no nome do Senhor dos Exércitos. Sim. A terceira coisa é que você deve, então, assim como Davi ajudou o povo de Israel, assim como Davi foi resposta de Deus ao povo de Israel,
Que você possa então ser resposta de Deus ao povo que se sente oprimido, ao povo que se sente amedrontado por causa de um Golias que se levantou na vida. Eu não sei qual tipo de Golias que se levantou, mas que você seja um Davi que se levante e ajude as pessoas. E ajude as pessoas com os gigantes da vida dela, falando do Evangelho de Cristo, falando da esperança do Evangelho, falando da obra do Evangelho de Cristo, que você seja a resposta de Deus na vida das pessoas. Que você seja a resposta na vida das pessoas, como Davi foi a resposta de Deus na vida do exército de Israel. Que nessa noite você seja a resposta de Deus na vida de muitas pessoas que estão enfrentando gigantes na sua vida. Há muitas coisas, eu não falei de câncer, eu não falei de tantas doenças, tantas dificuldades, portas que fecharam. Talvez você seja a resposta de Deus para essas pessoas, falando do Evangelho. Leia o Evangelho, aprenda do Evangelho para ensinar, para educar as pessoas a viver uma vida de vitória. Terão luta, terão. Eu disse que eles vão enfrentar por muito tempo os filisteus, mas é uma luta de vitória, onde Deus é o Senhor dos exércitos. Ajude as pessoas. Olha aqui comigo, 2 Samuel, o capítulo 21. Olha o que nos mostra aqui. Capítulo 21, versículo 17. Rapidamente eu quero ler com você. 21, 17 diz assim: Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ajudou o povo de Deus. Ajudou o povo de Deus. Ajude as pessoas. Ajude as pessoas. Ajude na rede social. E para concluir, os gigantes não desaparecem de repente. Eles têm que ser enfrentados e derrotados a cada dia. Eles não desaparecem de repente. Eu não quero iludir você que amanhã ou agora o teu gigante já caiu. Não, eles não desaparecem de repente, porque Golias ficou insistindo, afrontando aquele povo, até que a resposta de Deus, que era Davi, chegou. O Senhor trará a nossa resposta no momento certo. Deus, Jesus Cristo é a resposta de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos ensina, então, como vencer o gigante em nossas vidas. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática, é a nossa bússola de como devemos enfrentar os nossos gigantes, de como vamos enfrentar os nossos gigantes. Ela nos ensina a guerrear, ela nos ensina a lutar, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês triunfem sobre os seus gigantes e que vocês sejam vitoriosos sobre os seus gigantes a cada dia, a cada amanhecer. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, ó Pai, diante da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que o Senhor está conosco. Ó Deus, assim como na história que o povo de Israel foi afrontado por um gigante, Golias. Ó Deus, assim também nós somos afrontados a cada dia, Senhor, a cada amanhecer. Há gigantes na nossa vida, Senhor, que precisam ser vencidos e que nós não temos força para vencermos sozinhos, Senhor. Nós precisamos do Teu socorro, da Tua ajuda. E diante disso eu quero orar pela vida dessas pessoas que entendem que precisam do Teu socorro, Senhor, e por isso que elas pedem oração. Elas são carentes, Senhor. São frágeis e precisam da Tua ajuda, do Senhor dos Exércitos. Eu quero orar pela vida do Ezequiel, lá de Sergipe, que foi acidentado, Senhor. Alcança, ó Pai querido, esse moço. Tem misericórdia, restaura, Pai querido, a sua saúde, o seu físico. Eu quero orar pela Dulce, amiga da minha cunhada Fabiana, que foi acidentada também, Senhor. Tem misericórdia, restaura, ó Pai querido, a condição física dessa moça, Pai. Tem misericórdia, que nada de pior, de ruim aconteça. Quero orar pela vida do Fábio, Senhor, da Amanda, do Samuel, ó Pai querido, dessa família tão querida por nós. Alcance essa família, alcance o lar deles, Senhor. Ó Deus, alcance com toda a sorte de bênção, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Eu quero orar pela nossa igreja, Senhor, que está se formando, está criando forma.
nessa plantação, Pai querido, que aconteceu em nossa casa. Ó Deus, que o Senhor continue nos dando graça, abrindo as portas, Senhor. Tragam aqueles que hão de se converter, Senhor, através dos evangelismos, Senhor, através das abordagens às pessoas, Senhor, com o Evangelho, e que essas pessoas possam, ó Senhor, ser alcançadas pela luz do Teu Evangelho, Pai, e que essa igreja seja uma igreja bíblica, centrada nas Escrituras, não só, Senhor, na fé, mas também na prática, Pai. Torna uma igreja, Senhor, abençoada para esse bairro, para essa cidade. Eu quero orar pelas famílias enlutadas, Senhor. Ó Deus, eu quero orar pelas famílias enlutadas, Senhor, pela família do George Floyd, ó Pai querido, pelo George Floyd, ó Pai querido, pela sua família que está enlutada, Senhor. Eu quero orar pela aquela dona de casa, Senhor, ó Deus amado, para aquela doméstica, Senhor, que está enlutada, toda a sua família que perdeu o seu filho drasticamente, Senhor. Ó Pai querido, tem misericórdia, Senhor. Eu quero orar para que o racismo, ó Pai querido, venha, ó Pai, venha ser aniquilado, ó Deus eterno. Nós queremos orar, Senhor, por esse mundo, ó Pai querido, tem misericórdia. Ó Pai querido, eu quero orar pela Tua igreja no Brasil e fora do Brasil, que continue avançando, que continue vitoriosa. Ó Pai, que continue, Senhor, dando todas as armas espirituais, Senhor, para que a igreja seja militante, triunfante, Senhor, vitoriosa, ó Pai querido. Abençoe, ó Pai eterno, abençoe todas as igrejas aqui, Senhor, na cidade de Mojimirim. Ó Pai querido, abençoe os pastores, abençoe os membros, ó Pai querido, abençoe, ó Pai eterno, e que em breve, Senhor, as igrejas estarão com seus cultos, se reunindo, louvando e adorando ao Senhor. Eu quero orar pela vida da nossa amiga Meire, Senhor. Ó Deus, pela vida, ó Pai amado, do Beto, da Nicole, da dona Isabel. Senhor, eu quero orar por essas vidas, ó Pai eterno, Pai da glória. Meu Deus, abençoe a vida dessa família, Senhor. Abençoe a vida deles. Abre as portas, Senhor. Pai, eu quero orar também pela vida da igreja, da nossa igreja mãe, da igreja de Pinheiros, ó Pai, pela vida do pastor Arival, pela vida do pastor Hernandes, ó Pai. Eu quero orar pela JMP, pela JMN, Senhor, por todo o trabalho missionário, Senhor. Eu quero orar por aqueles que têm doado, contribuído, Senhor, e assim cestas, Senhor, e cestas básicas estão sendo entregues, atendendo famílias e famílias em todo o Brasil, Senhor. E isso nós louvamos ao Senhor, porque é a Tua boa mão que tem tocado nos corações, ó Pai querido. Abençoe a vida de todos, ó Pai, de Pinheiros, da JMN, a vida do pastor, do reverendo Mariano, da sua esposa, ó Pai querido, da sua esposa Fabiana e toda a sua família. Eu quero orar, Senhor, nesta noite, ó Deus amado, e pedir a Tua bênção, Senhor, pedir a Tua proteção e a Tua provisão, Senhor. Pai, peço uma ótima noite aos Teus filhos e que eles recebam, ó Pai, da Tua parte, a Tua paz, Senhor, a Tua bênção, a Tua provisão, e que, se o Senhor permitir, na terça-feira nós estaremos aqui pregando a palavra de Deus, Senhor, a todos os corações, e nos use, Senhor, assim como Davi foi a resposta de Deus. Nos use, ó Pai querido, para que possamos alcançar vidas, Senhor, para que possamos ajudar vidas para a glória e para o louvor do Teu santo nome, Senhor. Ó Pai eterno, é que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, por todo sempre. Amém. Meus irmãos, tenham uma ótima noite de descanso, que Deus abençoe. Deixa eu aqui agradecer vocês, eu gosto de fazer isso. Quero agradecer ao meu amigo pastor Ricardo Flamarion, ali da Praia Grande, a minha sobrinha Michele, o irmão José Rodrigues, é meu tio, José Rodrigues, meu tio Zé, minha tia Cristina, meu amigo Milton Cunha. Deus abençoe a irmã Andréia, a Vitória aqui é a nossa vizinha, nossos vizinhos queridos aqui, a Vitória e toda a sua família, a irmã Esther, Deus abençoe a Pati, a Janaína Calixto, grande amiga, irmã em Cristo Jesus, o reverendo Silvio Brito, que Deus abençoe, de Valparaíso, isso, pastor ali de Valparaíso, da Presbiteriana do Brasil. Deus abençoe, pastor Silvio. Deus abençoe a Adriana. Hoje você conseguiu entrar, Adriana, que bom, que bênção. A Nani, mais uma vez aí conosco, meu irmão.
Um abraço, meu irmão Cristiano, a minha cunhada Sheila. Quem mais, Neide? A Marlene entrou também. Deus abençoe. Daniel, meu amigão, saudade de você, meu irmão. Quando eu te ver, eu quero te dar um abraço forte. A Andréia Ranzato também. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Também o Daniel Pereira. Que Deus abençoe a todos. O Fábio, toda a família. Maravilha, a irmã Estel, Joel Bugarelli, a irmã Rosana, a Maria José Toledo, a Rose Gomes. Deus abençoe a todos aí, tá? Vocês que compartilharam, fizeram salas também, Deus abençoe a todos vocês que participaram das salas aí, tá? Deus abençoe a todos. Terça-feira, o Senhor permitindo, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.